Vamos dar início a essa audiência pública aqui para debatermos sobre a Figueira da Paz. A gente agradece muito a presença de todos vocês aqui e eu vou convidar algumas pessoas para chegarem até aqui em cima para o debate. Vereadores, representando da Câmara de Vereadores, vereador presente, que está presente, vereadora Elisa, vereador Lombardi, tem mais um, vem para cá, vereadora Elisa também, para cá. O nosso doutor Vladimir também, para cá. Em cadeirinhas reservadas para os senhores aqui. Chamamos também os responsáveis pela empresa, que nos passaram os dados aqui desse trabalho que tem que ser feito. É o André Poente e o Leandro Paz. Coincidentemente, o Leandro Paz veio falar sobre a Figueira da Paz. Tá? Eu já vou passar de imediato aqui a palavra ao prefeito. Só a gente vai colocar umas regras para que todos tenham direitos iguais na hora de perguntas e respostas. Lembrando que está sendo lavrada uma ata para após ficar tudo registrado. Então a gente vai, na hora de perguntar, todos têm direito, nós somos um grupo pequeno de pessoas aqui a fazer perguntas, mas vamos criar um critério. A gente já colocou aqui 2 minutos para a pergunta, indicar a quem é a pergunta, a pessoa tem um tempo para responder, e quem perguntou tem mais 3 minutos que é para questionar a resposta. Tá ok? Combinado? Que é complicado a situação de quem está mediando, mas é para a gente poder seguir, né, e ter uma organização. Tá? Então a gente vai disponibilizar o microfone aqui embaixo também, para que possa ficar registrado quem for fazer a pergunta, quem for fazer o questionamento. E vou passar já de imediato o nosso prefeito municipal, Iago, para saudar o pessoal. Muito obrigado, senhor Dejanir. Uma boa noite a todas as autoridades que se fazem presente, principalmente a nossa comunidade, as pessoas interessadas com a nossa Figueira da Paz, que é um símbolo do nosso município. Eu gostaria de primeiramente pedir para o pessoal que está lá em cima poder vir aqui pertinho da gente também, todos vocês virem aqui para baixo, o pessoal que está ali do ladinho também, de repente ficar junto, pessoal, para vocês poderem acompanhar melhor os slides. Não sei se faz necessário o microfone, se está muito alto, se está bom para vocês, tá? A nossa ideia hoje aqui, pessoal, é que nós possamos tratar de um tema, de uma pauta muito importante para o nosso município, que é o símbolo de Arambaré, aonde foi denominado a capital das figueiras, mas nós temos, né, uma figueira símbolo, uma figueira mãe, como se diz, que todos nós aqui já brincamos ali de baixo, já visitamos, e a gente encontra esse espaço hoje, infelizmente, deteriorado, um espaço teoricamente abandonado, né? Nós, quando assumimos a gestão, nós buscamos fazer uma intervenção de limpeza, de manutenção. Foi feito todo um estudo sobre a vida da figueira, como ela está depois daquela queda dos troncos. Então nós vamos trazer todas essas explicações para vocês através de slides. Depois, quem tiver interesse, o estudo todo que foi feito pela empresa Arboran, também nós vamos deixar à disposição de todos vocês que têm interesse em vistoriar, né, analisar aquele estudo que foi feito para uma empresa. A gente vai deixar à disposição de vocês também, podemos entregar de forma digital ou impresso, né, Marlon, lá na Secretaria do Meio Ambiente, se alguém tiver interesse de buscar. É da comunidade, é um serviço, um estudo que foi pago pelo município, então é de todos nós. E a nossa ideia, o que nos traz hoje aqui, é que nós possamos, junto com vocês, trazer uma mediação, uma intervenção de recuperar aquele espaço que se encontra ali praticamente abandonado, né? Eu não digo literalmente abandonado porque a gente vem dando uma manutenção ali de baixo, vem fazendo limpezas e tudo mais, mas nós temos hoje aqui pontos mais cruciais para tratar. Nós temos aqui uma empresa especializada que veio também para nos trazer explicações sobre o manejo, sobre a poda, né, para que a gente possa manter a vida útil da figueira, sem causar risco também para as pessoas, para as casas que estão ali naquela localidade, porque nós temos uma preocupação muito grande. Desde que teve aquela primeira queda, a figueira ela sofreu um desequilíbrio. Hoje a gente sabe que o peso dela, ele pende todo mais para um lado do que para o outro, e isso traz um risco muito grande.
Então nós queremos poder trabalhar junto com vocês ideias de revitalização do espaço, recuperar aquela parte ali para que nós possamos fomentar aquilo ali como um ponto turístico, histórico novamente no município de Arambaré, mas também com segurança e trazendo também qualidade de vida para a própria Figueira da Paz, que é um símbolo, como eu aqui falei. Não vou mais me estender, quero agradecer a presença de todos vocês. O espaço ele vai ser nosso, ele vai ser aberto para a gente poder dialogar, debater, pautar todas as situações que nós possamos intervir naquela localidade, mas o objetivo hoje aqui é um só, que nós possamos sair daqui com uma ideia, com um objetivo de uma manutenção e a recuperação da intervenção da figueira mais famosa em toda a nossa região, certo? Muito obrigado pela presença de todos e agora eu devolvo a palavra para o senhor Dejanir poder conduzir então a nossa audiência pública. Bom, antes de passar os slides aqui, eu quero comentar com vocês também. O Iago me chamou para essa responsabilidade e eu não gosto de fazer nada sem antes pesquisar, né, e saber de algumas coisas. A gente sabe, conversando há muito tempo com o tio Neco, que um fala que a figueira tem 500 anos, tem 400, tem 300, tem até 700. A gente não tem a idade certa dessa figueira. Tá? Hoje eu fui fazer algumas pesquisas e surpresas em Venâncio Aires, considerada uma das mais velhas da região sul, há 480 anos. A das mais velhas do Brasil, tem imagens dela, inclusive, quem quiser pesquisar, fica em São Paulo, que lá próximo aonde Dom Pedro deu o grito da independência lá. E é muito interessante fazer essas pesquisas, eu creio que muitos dos senhores também já fizeram essas pesquisas. A gente não sabe realmente a idade precisa desse exemplar que nós temos aqui em Arambaré. Então tudo que a gente tem aqui são suposições. Tá? E uma árvore, ou uma figueira, qualquer árvore, ela não é eterna, ela tem um período de vida, como nós, seres humanos. A gente está muito bem, de repente nós chegamos, passamos dos 50, está subindo, depois já começamos a declinar. Então é isso, tá? Então a nossa Figueira da Paz não é eterna, mas a gente vai fazer de tudo para mantê-la. Objetivo, eu acho que fica melhor para a leitura, né? Tá bom assim ou tá ruim, gente? Tá bom, tá bom. Tá bom? O objetivo não é retirar a árvore, é preservar a Figueira da Paz com segurança e responsabilidade técnica, preservar, reduzir riscos, proteger pessoas. A poda é uma ação preventiva, reduz peso, remove partes comprometidas e diminui a possibilidade de queda de galhos em área pública. Base técnica dessa apresentação. Os dados vêm de laudos, relatórios técnicos e orçamentos de execução. Laudo tomográfico, NeoBio, Neotropical Biocontrol, relatórios fitossanitários da Arboran, soluções, arborização urbana, relatório de escoras Arboran, orientação de poda Arboran, orçamento de execução Arvoreda Consultoria e Arboricultura. Então esses foram os envolvidos. Por que uma avaliação técnica é indispensável? Uma árvore monumental pode ter sinais externos e internos que não são visíveis ao público. A avaliação identifica falhas estruturais, cavidades, fungos e riscos mecânicos. O protocolo utilizado se enquadra em avaliação de risco nível 3. A decisão precisa considerar a árvore, a copa, os galhos, raízes e o entorno, a segurança das pessoas. Quem é a Figueira da Paz de Arambaré? Figueira de folha miúda, Ficus cestrofolia, espécie nativa com grande valor histórico e ambiental. A altura estimada é de 9 metros. Esse DAP é uma sigla que eu não sei o que é, talvez depois o pessoal possa explicar melhor. DAP, 190 centímetros, não sei se é diâmetro, circunferência. Origem nativa, zona de proteção da árvore, 193,61 metros quadrados. Uma árvore viva também pode oferecer risco. O vigor da copa não elimina a necessidade do manejo quando há falhas estruturais.
A árvore apresenta copa vigorosa e raízes bem estabelecidas. Mesmo assim, existem galhos secos, podres, quebrados e área com lesões. Um galho já caiu sobre o alambrado de zona de proteção. Todo esse estudo, tudo que está se falando aqui, a imagem não é muito clara, essa ao fundo aqui, ó, mas é sobre a Figueira da Paz. Sinais visíveis de comprometimento. Os relatórios registram ruptura, lesões por escoras e presença de cimento em pontos sensíveis. Eu creio que isso já foi tentando no passado, né? No passado tentando recuperar e aconteceu essas coisas. Galho quebrado com ponto de ruptura identificado. Cimento em área de ruptura técnica não recomendada. E lesões causadas por escoras mal posicionadas. Vocês podem perceber aqui pelas imagens, né? Que aqui uma escora entrou para dentro da figueira, né? Então, inclusive, contaminou a própria figueira. Seu Dejanir, se o senhor me permite. Sim, vamos conversando. Poder ir explicando junto para as pessoas, para a nossa comunidade, né? Ali como o senhor Dejanir colocou, pessoal, até o Marlon também pode ficar à vontade também para trazer alguma explicação, o pessoal que vai trabalhar com o manejo. Ali foi muito falado pela empresa que fez o estudo na época sobre o jeito que foi colocado as escoras de forma irregular, de forma errada, né? Acharam na época que estava de uma forma correta e não estava. Então isso trouxe dano para os galhos da figueira. Vocês podem ver que a figueira acabou abraçando ali, ó, ele entrou para dentro dos galhos, né? E isso aí causa danos, traz fungos e diversas outras situações para os galhos, né? Pode até acabar apodrecendo, conforme o pau vai apodrecendo por dentro ali, vai causando danos também para a figueira. Então tudo isso foi feito estudo, né? Foi feito análises para que a gente possa também buscar uma intervenção correta da forma de fazer essas escoras e trazer o equilíbrio novamente para ela também. Aquela questão que foi colocada há muitos anos atrás, eu acredito que aquela situação daquele cimento que falam, que não chega a ser um cimento, né? É um outro tipo de material que foi colocado na época. Eu ainda devia ter uns 12, 13 anos de idade naquela época, e já faz tempo que tem aquele cimento ali, né? Então aquilo ali também causou dano, né? Então muito se faz necessário hoje a poda, porque lá no passado, né, nós deveríamos ter provocado ações como essas em conjunto, explicando para a comunidade que era necessário se fazer as podas de forma preventiva dela, para trazer o próprio equilíbrio da Figueira da Paz. Porque com o passar dos anos, os galhos foram ficando muito pesados, escoras foram apodrecendo, foram quebrando, e chegou naquela situação, né, que teve aquele temporal também das microexplosões, e acabou causando esses danos dela então quebrando, né? Vocês sabem muito bem que ela caiu, acabou não atingindo nenhuma residência ali por perto, mas pegou a cerca, pegou o muro. Nós temos hoje galhos delas que estão em cima da propriedade ali do seu Nandi, né? Nós temos galhos que estão em cima daquela outra casa da esquina branca. Então são situações que a gente tem que ter muito cuidado, né? Pode dar sequência, Dejanir. Deixa eu só complementar então aqui também a questão do que foi feito já em épocas passadas, né? E por que eu insisto muito, o Iago sabe, o Dejanir sabe, o pessoal que trabalha comigo sabe, que as coisas têm que ser feitas com estudo e com muita calma, né? Eu não estava na gestão na época, né? Isso é de gestões passadas, mas como se pensou nessas escolas, por que se decidiu pôr essas escolas desse jeito, a gente não está falando aqui que foi de má intenção, eles tinham a intenção total de trazer segurança, né? Para não ter risco de queda em quem está ali embaixo, enfim. Mas a gente tem que pensar muito e analisar muito, estudar muito como fazer de forma correta, porque a gente vê que intervenções feitas de forma errada podem causar mais prejuízo ainda, né? O caso do cimento ali, que o prefeito está dizendo que não é cimento, eu não sei dizer também. Eu não sou da área de engenharia florestal, né? Mas na ciência, de forma geral, as coisas vão mudando ao longo do tempo, né? Há décadas atrás, provavelmente isso até era um tratamento indicado, né? Mas hoje já se sabe que não. Então, o que a gente tem de conhecimento vai mudando, as técnicas vão sendo aperfeiçoadas, aprimoradas, né? Vão se tornando mais novas. E, então, isso tem que ser tudo feito com muita calma e com um estudo bem feito, né? Não é só, mas a gente tem que fazer, sim, ok, mas como? Né? Isso tem que ser muito bem analisado. A gente teve um estudo feito por uma empresa, né, de bastante conhecimento na área, e agora estamos aqui com uma empresa de também muito conhecimento na área para a realização da poda.
Então, a gente está buscando fazer isso da melhor forma possível. Tá? Pode ir. Peso, umidade e deteriorização. O excesso de epifitas. Essa palavra técnica aqui é complicada, que nem falar sobrenome de polonês. O cimento em cavidades aumentaram o risco de deteriorização. Epífitas em excesso aumenta o peso dos galhos, principalmente com chuva. O cimento retém umidade e favorece os fungos. A recomendação técnica é remover o cimento e tratar as cavidades. Então, eu acho que era justamente isso que você estava trabalhando, né? Na boa intenção, né, Marlon, de resolver o problema, mas o cimento ele retém umidade e causou maiores problemas. Presença de agentes biológicos, foi identificado o ataque de cupim, Arbirócula nasustemis, SPP da figueira. Ninho encontrado com atividade, túneis observados na árvore, presença de soldado de lusitermes, SPP. São termos técnicos, né, que eu não entendo o que é, mas alguém deve conhecer e poder nos explicar melhor. Mas eu, para mim, tinha cupim na árvore. Acho que é o que quer dizer isso aí. Tomografia enxergando por dentro da árvore. Esse é um processo que foi efetuado com equipamentos para ver como é que estava. O exame avaliou o tronco e galhos com sensores de impulso. Foram tomografadas 3 sessões. O tronco foi analisado a cerca de 70 centímetros do solo com 12 sensores. O objetivo foi medir a qualidade interna dos tecidos e a resistência mecânica. A gente vai ver os resultados logo na sequência. Esse é importante. Dado central, 49% de perda de resistência, no caso da figueira da paz. A perda de resistência mecânica na base do tronco, acima do limite de 30%, vocês verem que aqui é 30%, e está com 49%. Esse é o ponto mais forte para explicar à comunidade por que a intervenção é preventiva e necessária. Deixa eu fazer um complemento aqui também. Para quem tem costume de ir ali, talvez vocês consigam até enxergar, né? Quando nós fomos ali para ver a situação, dá para ver muito claramente o buraco que tem ali no tronco da árvore, né? A gente colocou o celular ali com lanterna para ver, e ele se estende para cima, assim, é um oco que tem no tronco ali, que causa essa perda de resistência, né? E aí essa poda, para diminuir a carga dos galhos, se faz bastante necessário, justamente, dentre outras coisas, né? Porque o tronco está fraco. Né? O pessoal pode me corrigir se eu falar alguma, fica bem à vontade. Tá? E a questão da poda preventiva, se tivesse feito isso historicamente, a sei lá, a cada 5 anos, vamos dizer, talvez não tivesse chegado na situação do nível de poda que a gente tem que fazer hoje. Né? Então isso é uma coisa que a gente pode frisar também, né? O adequado seria ser feito isso com uma periodicidade já há muitos e muitos anos, né? Eu acho que todos que estão presentes aqui lembram também dessa figueira aqui na Cibislândia, né? Não tinha tempo, não deu temporal, um dia de tempo bom, e a figueira amanheceu no meio da rua. Do nada, não se sabe, aliás, o motivo se sabe, quando ela caiu, viu que por dentro já não tinha mais nada, ela estava completamente oca. Então, às vezes, a aparência pode nos enganar, né? Por isso, esse estudo técnico, né? A tomografia do galho 1B registrou perda de resistência de 21% e lesão exteriorizada. Aqui dá para ver qual é que é a 1B. Quem conhece bem o local, é onde tem aquela escola de madeira ali, ó. Tá? O galho no sentido noroeste, a cerca de 3 metros de altura. Área analisada próxima à escola de suporte. Perda de resistência mecânica de 21%. Acho que é o lugar que dá acesso ali para casa do seu mãe. Um galho exige atenção, outro apresenta condição preservada. A seção 1B, 21% de perda de resistência. Seção 1C, tecidos bem preservados, perda estimada de 5%. O manejo deve ser seletivo, retirar os riscos, preservar o que está saudável. Então também é bem compreensível, né? A gente, a olho nu sem equipamentos, percebe que tem galhos na figueira lá que estão
Então, bons, mas eles são pesados também, né? Esse é outro ponto importante, né? A questão de não ser só uma poda de manejo de copa, né? Por uma questão estética, né? Não é só isso. É uma poda que tem indicado quais galhos têm mais necessidade, têm maior risco e quais podem ser preservados, né? Então não vai simplesmente se fazer sem um know-how, né? Sem uma base bem estipulada do que deve ser feito, né? Eu acho que no desenho aqui dá para perceber, Marlon, que aqui tem uma parte vermelha, né, que deve estar deteriorado, e o outro galho ele está praticamente são, né? É a questão dos fungos também, né, Marlon? É que nem uma laranja, né? Quando a gente compra uma laranja, vamos deixar ela muito tempo junto com as outras e ela começa a passar um fungo para outra. Então a própria intervenção da poda do galho também acaba fazendo essa manutenção para que não passe também o dano de um galho para demais partes da figueira, né? Isso é muito importante também. Escoras, apoio só funciona se for bem projetado. Eu acho que aqui a empresa colocou umas imagens de gambiarras, né? São mal projetados. Suportes inadequados para aumentar o risco e provocar lesões na árvore. Como também se viu em slide anterior, uma escora que entrou para dentro do galho da árvore. O relatório avaliou um sistema de suporte suplementar. Escoras corretas podem reduzir o risco de ruptura. Escoras erradas podem comprometer a segurança, a sanidade e crescimento. Foram encontradas 12 escoras. Nem todas funcionam como suporte real para a Figueira da Paz. 7 delas estão em pé. 5 escoras caíram no solo, que eu acho que foi onde deve ter caído o galho, né? Algumas escoras não exercem função e outras causam efeitos negativos. Eu acho que é um dos casos, inclusive, daquele galho que caiu. Ele tinha uma escora muito próxima do tronco e ele formou um pêndulo. O peso da árvore acabou estourando no tronco, né? Deve ter sido esse o maior problema. Escoras comprometidas também são risco. O relatório mostra escora solta, lesão no galho e sinais de deteriorização. A escora E1 solta e sem capacidade de suportar a carga. A E1 acho que é essa aqui também. Ela está solta aqui. Tá? Ela estava presa só em cima e embaixo estava tudo podre, aquele pilar ali, né? O poste estava tudo podre, então ela estava solta, ela estava presa só pela borracha de um pneu que tinha nela lá. Estava correndo risco até de alguém bater ali e poder cair por cima de alguém. A outra escora impedindo o crescimento secundário do galho, que deve ser essa aqui. Tá? Sinais de ataque de insetos degradadores da madeira seca. A própria madeira seca que levou os cupim lá para dentro da árvore, né? Então a parte das escoras também é importante ser bem feita, né? O que precisa ser feito nas escoras? O plano técnico não é improvisado, substitui, reposiciona e remove o que não ajuda. A substituição e reposicionamento de 5 escoras, a instalação de novas escoras em 2 pontos, a remoção de 2 escoras em 2 pontos, nenhuma escola deve permanecer sem intervenção. Então isso aqui já é, pelo que eu entendi, já é dizendo o que tem que ser feito, né? Então é um ponto já de afirmação. Só trazendo um ponto aqui para não ficar, depois o pessoal pode falar melhor. Essas indicações de reposição, de remoção das escoras foram feitos pelo estudo da Arboran, que não é a empresa que vai fazer o manejo. A empresa que vai fazer o manejo é a Arvoredo, aqui que está o pessoal, né? Então aí eles vão fizeram a análise deles para trazer, eu passei os estudos da Arboran para vocês, né? Então, mas a intervenção vai ser feita conforme o conhecimento e o projeto técnico deles. Então não quer dizer que toda essa intervenção do projeto da Arboran vai seguir na mesma forma. Tá? Depois eles vão explicar qual é a intervenção que eles estão propondo para a árvore. Tá? Mas com base nos estudos que foram feitos. Né? Recomendações gerais de manejo. A poda é uma das ações previstas dentro de um tratamento mais amplo. Poda de limpeza em galhos quebrados, secos, podres e cruzados. Remoção de excesso de micrograma para reduzir peso na chuva. A poda de redução em conflito com a rede elétrica.
retirada de cimento e tratamento das cavidades. Como a poda deve ser feita? A orientação técnica recomenda cortes em sentido diagonal para evitar acúmulo de água. O corte técnico em um galho rachado ou quebrado, redução de acúmulo de água após o corte, menor chance de proliferação dos fungos e bactérias. Isso é o que vai ocasionar com o corte sendo bem feito, né? Não vai ocorrer essa... Aliás, vai ter isso aqui, né? A forma do corte. Tratamento pós-corte. Quando houver cavidade, a orientação é criar drenagem e remover o cimento. O que vai ser feito? Perfuração abaixo da cavidade para escoamento da água, retirada de todo o cimento presente nas cavidades, prevenção e apodrecimento do tecido vivo. Então aqui eu acho que é o que está aparecendo nesse corte, a imagem não está muito boa, mas é retirada toda a parte que está estragada, né? Está com problema e é retirada e vai ficar somente a parte boa da árvore. Orçamento técnico, necessidade reconhecida. Proposta externa aponta a queda de uma ramificação significativa após o vendaval de 2024. Qual é o objetivo, então, dessa poda? A manutenção da figueira da paz. Proposta: poda de adequação à estrutura arbórea. Equipe prevista com biólogos técnicos de segurança, arboristas, escalador e ajudantes. O que será removido na copa? O orçamento indica muitos galhos apodrecidos, secos e entrelaçados que precisam ser retirados. Vai ser feita uma poda de equilíbrio, poda de limpeza, poda de ramificação defeituosa, ferramentas adequadas e limpas para evitar transmissão de doenças. Vejo que até a ferramenta deve ter um cuidado especial, né? Ramos indicados para intervenção. As imagens do orçamento mostram pontos específicos de poda, de equilíbrio e conformidade. Remoção de ramos com risco de deformação estrutural, adequação da carga sobre a copa, intervenção localizada, não remoção da árvore, cavidades devem respirar, não devem ser fechadas com concreto. O orçamento reforça a limpeza e proteção respirável e cuidando com as cavidades. Limpeza e retirada do concreto, tratamento das cavidades, evitar as coberturas sólidas que retenham umidades. Aqui está o investimento previsto para execução. A proposta detalhada de execução da poda, tratamento de cavidade e acompanhamento técnico. R$ 31.990, total previsto com nota fiscal inclusa. Sem nota, não tem pagamento, né, prefeito? Execução da poda, 26 mil, honorários de acompanhamento, 5.700, prazo de execução, 7 dias, equipe um escalador e 2 ajudantes. Então, basicamente, esse será o custo investido no tratamento da Figueira da Paz. As fontes utilizadas, Neobio, Neotropical Biocontrol, laudo tomográfico da Figueira da Paz, em 5/7/2024. Arboran Soluções de Arborização Urbana, relatório técnico de avaliação fitossanitária sobre o número 01824. Arboran Solução e Arborização Urbana, relatório técnico final, avaliação nutricional. Arboran Solução de Arborização Urbana, relatório e avaliação de escolas. Arboran Soluções de Arborização Urbana, orientação para a poda. Arvoreda, consultoria e arboricultura, orçamento para execução da poda da figueira. A poda não é agressão à figueira, é uma medida para que ela continue existindo com segurança. Cuidar da árvore também é cuidar das pessoas que convivem com ela. Então, essa é a primeira apresentação do laudo técnico que foi apresentado ao município de Arambaré. E agora nós vamos ter a apresentação, então, não sei se querem fazer alguma pergunta, já deixamos para o final? Eu queria primeiro ver a explicação da poda, e depois abrir para o... Pode ser? Mas eu não ficou claro uma questão, se me permite, só para entender até quando começar aí a explanação.
Qual é a relação das duas empresas? Elas se conversaram? São próximas? Foi entregue o diagnóstico? Tiveram uma visita? Os dois conversaram? Ou uma está fazendo uma parte e a outra vai começar a executar o que a outra fez o diagnóstico? Essa é uma questão importante. Não sei se precisa aqui. Não, eu sou o André Puente, sou biólogo, responsável pelo campo. A Arborã a gente conhece já de congressos, a gente esteve junto agora em Florianópolis, semana passada, num evento, e eles fizeram esse trabalho de avaliação. Eu acho que a Arborã só faz o diagnóstico. Quem efetua o trabalho é outra empresa. E as recomendações estão de acordo com o laudo deles. Mas eles fazem também a parte, eles fazem as duas coisas, né? Não é o Sim. Tem um corpo técnico que faz tudo, né? Sim. Foi feita outra licitação, é isso? Foi feita uma para o laudo e agora foi feita outra licitação para contratar a empresa? Sim, foi feito um estudo com a Arborã, né? E nós orçamos com mais empresas, no caso, a questão da poda, né? Buscando a viabilidade técnica, buscando a viabilidade financeira da prefeitura para a execução do serviço. E aí surgiu a E empresa. fizeram com a Arborã? Sim. Fizeram também orçado? Sim, com certeza. Uhum. Tá. Então a gente vai olhar os orçamentos também. Sim, pode ter acesso, não tem problema nenhum. Não, acho que seria interessante para a gente saber a dimensão do que eles fizeram o diagnóstico, né? Para poder saber direitinho. Só para concluir essa parte rapidinho, foram feitos em dois momentos, então, né? A Arborã foi responsável pelo estudo técnico, tá? Foi sim, depois, orçado com a Arborã, a questão da poda, assim como foi orçado aqui com a empresa do Arvoredo. Foram feitos os orçamentos, né? E como funciona o processo de contratação pública, né? Enfim, foram contratados em empresas diferentes, mas aí faz parte do rito do processo, né? Mas ambas as empresas com total atestado de capacidade técnica, né? Você tem suas certificações, tem todo o conhecimento e a capacidade técnica para a realização do trabalho. Não sei comentar que foi apresentado esse diagnóstico, né? E diante disso foi feita uma licitação para contratar uma empresa para fazer essa poda. Eu só queria complementar aqui que eu faço parte do Conselho do Meio Ambiente e acho que foi em 2024, no governo anterior, foi liberada uma verba para a Arborã fazer esse estudo técnico e foi uma verba em torno de R$60 mil para fazer o estudo técnico para ver o que que poderia ser feito. Então, eu estou complementando aqui a pergunta do Paulinho, né, se foi utilizado esse estudo técnico também dessa empresa. Sim. Todo o início, até bem para o meio, para o fim ali da apresentação do Dejanir, eram os estudos da Arborã, né? Depois, quando veio ali a questão do orçamento da poda em si, aí já era da nova empresa. Você não pode fazer tudo com uma empresa só, né? Porque ele cita várias. No caso, a apresentação toda da análise técnica ali, dos estudos, foram feitos pela Arborã, que é o que foi apresentado. Tanto é que no final dos slides mostra os estudos técnicos por quem foi feito e lá no final por quem será executada a poda, com base nos estudos que foram feitos na época pela Arborã. Vamos então à apresentação do... Você quer que eu troque o slide para o senhor falar daí? Fique à vontade. Eu posso falar daqui, então. Bom, já me apresentei, eu sou André Puente, sou biólogo. Pode passar. Trabalho há 40 anos, mais de 40 anos com arborização urbana. Trabalhei na Prefeitura de Porto Alegre durante 36 anos. Fala mais perto, não dá para entender. Oi? Mais perto do microfone. Mais próximo do microfone. Trabalhei por quase 36 anos na Prefeitura de Porto Alegre, onde tive vários cargos, diretor de arborização, fui diretor de parques, enfim. E me aposentei em 2018 e montei uma empresa de consultoria em arboricultura e que a gente faz esses trabalhos, então, hoje em Porto Alegre de licenciamento ambiental
e execução de manejo de árvores. Então, a gente trabalha junto com o Leandro Paz, que é arborista. Podia falar, né? Boa noite a todos, sou Leandro Paz. Eu faço a parte de execução, sou arborista certificado. Também sou técnico de segurança e sou tricampeão brasileiro de escalada. Estou aí há 18 anos na área de atuação, trabalho com o São André e com outros profissionais em Porto Alegre. Em questão do acompanhamento, foi todo projetado a bordo dos trabalhos, tudo em conjunto do laudo, tá? E todos seguem a mesma BNT, então a mesma normativa da ISA e do SPAL, então a normativa vai seguir a mesma. Basicamente, da minha parte, somente isso. Eu vou fazer a parte de execução e a parte de segurança total ali do trabalho. Nós somos associados da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, da qual eu já fui presidente de 2014 a 2016. Somos associados à Sociedade Internacional de Arboricultura, que é uma entidade fundada nos Estados Unidos, tem associados por todo o mundo. E nós seguimos regras e normas de ABNTs brasileiras e internacionais. O que são árvores veteranas, né? A árvore veterana, a gente tem bastante em todo o Brasil aí, várias árvores. Às vezes eu tenho assistido em noticiários de televisão, que são árvores, né, de interesse estético, cultural ou ambiental devido à sua avançada idade. Estar numa etapa do desenvolvimento que se considera velha ou extra-madura e ter idade cronológica avançada, como é o caso dessa figueira, que calcula-se que ela tem em torno de 300 anos. Porto Alegre tem muitas figueiras velhas também, com 250 anos, né? Não tem uma mais velha do que essa aqui. Creio que essa é das mais velhas que eu já vi no Rio Grande do Sul. Venâncio Aires é a mais velha, pelo registro do... Venâncio Aires. Sim. Eu não conheço. E tá aí. Então, uma árvore que tem, né, um interesse cultural, né, porque ela passa pela história de cada um de vocês, a história de antepassados, do interesse patrimonial por essa preservação. Inclusive, Porto Alegre tem uma lei que protege muitas dessas árvores que são imunes ao corte, que são patrimônios cultural da cidade de Porto Alegre. Então, elas têm qualidades extraordinárias, né, que podem incluir o seu tamanho, o aspecto retorcido e padrões não usuais de crescimento. São importantes tanto na sua estética individual, como por sua relação com a paisagem, chegando a algumas delas a serem familiares para as pessoas, consideradas como amigos cativantes. Ela tem um nome a preservar, que é a Figueira da Paz. As veteranas se unem cultural e historicamente às gerações passadas, que viveram entre elas e trabalharam na terra ao seu redor. Árvores veteranas são patrimônio de tempos passados, que é a razão suficiente para que receba proteção e conservação, tanto como qualquer outra forma de vida e patrimônio. E aí? Então, a gente tirou algumas fotos dela na ocasião da nossa avaliação técnica. Está aqui o Leandro numa parte da árvore que é onde caiu a ramificação principal, o envelhecimento e relação com o seu desenvolvimento e forma. A característica que se manifesta são o aumento da idade das árvores, são o grande perímetro de troncos, geralmente elas têm troncos grandes, devido à acumulação de madeiras anuais, estreitamento de anéis de crescimento do tronco. Fase xilema e floema é um termo técnico, né, associada à diminuição do volume de copa. E ao contrário que a gente não vê aqui, ela tem um grande volume de copa verde. Isso que a gente notou nela mesmo,
que é uma árvore que está muito sadia ainda, apesar da idade cronológica que ela tem. O envelhecimento e apodrecimento do lenho dando lugar a grandes cavidades e ocos. Então, mudança na arquitetura da copa dela. E a gestão, né? Então, que a gente pretende visualizar e eliminar os riscos provenientes de ramos secos e podres sobre as áreas de uso intensivo. É o primeiro trabalho que a gente vai fazer, é uma limpeza geral. O Leandro vai subir na árvore, vai escalar ela, não vai ser usar escadas, vai escalar e vai mexer por toda a copa, onde tiver ramos secos e apodrecidos, e vai retirar. Então, o primeiro trabalho que é um volume que vai dar um dia de trabalho, ou mais. Então, controle curativo e preventivo de incidências de pragas e doença, que é, então, o controle das cavidades, né, das partes mortas, que a gente vai trabalhar com alguns produtos. Retirada de toda a parte de concreto, cimento e material inerte, que só prejudica. Isso, quando eu logo comecei a trabalhar na Prefeitura de Porto Alegre, tinha-se muito esse trabalho de dendrocirurgia, que a gente chama, em árvores de rua. E quando eu entrei na Prefeitura, eu achei estranho aquilo, né? O comportamento que se dava com o desenvolver do tempo. E aí as árvores começaram a cair, porque ela recebe um peso em excesso que prejudica o desenvolvimento dela. E há 30 anos atrás surgiu uma nova técnica, né, que não se usa mais esse tipo de trabalho, esse tipo de dendrocirurgia. Né? Então hoje se faz então a retirada de toda a parte apodrecida dessa cavidade. Nós vamos fazer também o que foi recomendado ali pelo laudo de colocar na parte maior, né, nós vamos fazer um extravasamento de água, porque como ela está por cima, ela vai acumular água da chuva, então nós vamos perfurar parte do tronco para extravasar a água, para não acumular. E todo o monitoramento e tratamento dessas madeiras mortas e comprometidas unidas à árvore. Essa parte aqui que eu falei, que tem acho que é uma das maiores cavidades aqui, tem um resto de... E alguns ramos, assim, grandes, que a gente vai mexer. Ou que eles estão unidos em pontos fracos da árvore, ou que estão comprometidos pela estrutura, ou rachados, como é o caso desse aqui. Ele está se sobrepondo mais esse aqui. E esse aqui é da casa do vizinho ali, né? Que ele tem um galho em cima da casa do cara. Então tem que ser retirado. A preservação de uma árvore influi também no uso das pessoas, né? Que frequentam ali e moram ali, né? Então a gente vai trabalhar também na questão da área particular ali, que a gente vai ter que fazer uma intervenção. A tua apresentação finalizou. Finalizou. Alguma pergunta? Pode ser? Alô? Boa noite. Vocês pretendem fazer uma poda drástica em volta para equilibrar a árvore novamente? Não vai ser uma poda drástica. Então, lamento, mas eu acho que não vai ser bem sucedido isso aí, não. Porque nós estamos numa situação aqui agora, infelizmente é mais sentimento do que outra coisa, né? Que realmente a árvore, assim como as pessoas, né, chegam num certo ponto em que, vamos dizer assim, ela se entrega. Isso me lembra, né, um pai, né, quando vai precisar de uma operação e o médico não nos garante nada. Né?
E daí a gente está, vamos dizer assim, tentando fazer alguma coisa para melhorar a situação. Eu sinceramente acho, né, e vamos dizer assim, até porque eu tive experiência para o pessoal ali, a gurizada que jogava bola, ali onde tem a Brigada Militar hoje, ali atrás, tinha uma figueira parruda também, né? Só que ela foi castigada, porque ali era um treme-treme antigamente de Arambaré, e o pessoal fazia churrasco no pé dela, né? E aí, quando eu comprei aquilo lá, quando a gente acertou fazer o loteamento ali, ela estava grande ali, boa ainda, né? E aí, de repente, de uma hora para outra, quebraram os galhos de um lado. Está estourando seu tempo, seu marido da pergunta. Tá. Então, na verdade, a gente, se não fizer a drástica, lá na experiência foi exatamente que caiu em questão de um ano depois, nem um ano depois caiu, né? Então tem que equilibrar de novo a árvore. Na realidade, seu marido deu uma opinião, não foi uma pergunta. Tá, então, Resposta? assim, eu não sei o que o senhor entende por poda drástica. A poda drástica a gente entende que é aquela poda sistemática, que pode totalmente todos os ramos da copa. Isso que a gente entende como poda drástica em Porto Alegre. Ela não é permitida pelas legislações, tanto pelas ABNTs. Que se a gente vai trabalhar na ABNT brasileira, ela não permite esse tipo de poda, porque ela é prejudicial. Tecnicamente, o que o senhor está falando não existe. Tá? Essa é uma questão técnica. Só para complementar, mas já basicamente falou o que eu queria falar. Mas, assim, nós foi feito um estudo da situação da figueira, tá? Ela já está num processo de senescência, né? Ela já tem, como dizer assim, mais passado do que futuro, né? A poda, ela é uma poda de condução, de prevenção, de prevenção e de segurança, tá? Como o André que falou aqui, nós não nos é permitido fazer uma poda drástica e também não é a intenção fazer uma poda drástica, sim uma poda de condução e prevenção e segurança. E nós estamos trabalhando aqui, eles trabalharam quando fizeram a proposta da poda, e nós viemos trabalhando ao longo do tempo com o que fazer de intervenção nessa segurança, nessa figueira, né, com segurança, não no território do achismo. Nós não achamos que vai acontecer, nós fizemos estudos, né, e proporam soluções técnicas. Então, acho que esse é o ponto mais importante, tá? É tudo feito de forma muito embasada. A gente não pode achar que vai ou não funcionar. Nós estamos baseados em estudos técnicos. Tá? Alguma pergunta mais? Só para ponderar. A gente não está achando aí, né? Ela está desequilibrada. Ela só vai levar mais tempo até chegar ao fim da sua vida, né? Se ela for mais equilibrada. Tanto é que, se vocês se posicionam perto do mercado que tem ali na esquina e olham a copada, ela já está defasada, né? Então ela está bem desequilibrada, né? E no projeto, seu marido consta poda de equilíbrio. Equilíbrio. No projeto. Então é uma poda drástica, é uma coisa um pouco mais forte, para equilibrar ela, né, como árvore. Ela tem um tanto para um lado, tanto para o outro, porque ela não se sustenta daí. Tá? Então, assim, ó, o que a gente poderia, vamos deixar esse sentimentalismo de lado, e vamos fazer o seguinte, então, vamos investir em alguns clones, vamos clonar ela e produzir umas mudas, e daí a gente vai replantar, recompor figueiras aqui no nosso arambarezinho aí, tá?
para que a gente... Seu Marinho, vamos passar em frente. Essa é uma das ideias, tá? Isso. Se criar clones. Inclusive, nós estamos aqui nessa noite para pegar ideias. Que vocês nos deem ideias. A gente vai passar algumas também. E fazer clone dessa figueira para plantar, até simbolicamente, já deixar uma plantada próximo dali. Isso é um dos estudos que vai ser feito. Mas a gente tem que estudar muito bem onde vai fazer. Seu Paulo, quem pediu o Deixa só eu comentar aqui a questão a ideia é muito legal, tá? Mas aí eu enfatizo a questão de tem que ser muito, muito bem avaliado onde vai ser plantado esse clone, porque a gente não quer passar esse problema que a gente está tendo de risco para as gerações futuras também com o clone. Esse é um ponto, tá? Mas a ideia é muito interessante, mas também não resolve o nosso problema hoje. Hoje tem que ser feita uma poda de condução, de prevenção e de segurança, tá? E o reequilíbrio, o André que pode me corrigir ou complementar, o reequilíbrio não significa uma poda drástica, né? Uma poda de condução tem sim condições de reequilibrar a árvore dentro, né, dos estudos técnicos que a gente está se baseando. Eu ia comentar agora, até para poder passar para o seu Paulinho Mendes ali, que eu acho que o seu Marino ele deu a sugestão, mas o termo técnico que foi utilizado aqui é outro, mas a ideia é aproximada do que o senhor está falando, seu Marino. A ideia é ter esse reequilíbrio da figueira. Ali é visto a olhos nus de todos nós que hoje ela pende para um lado, porque o peso que tinha ao oposto quebrou. A sua ideia que o senhor está falando, teoricamente é a mesma coisa, mas o termo técnico não se chama uma poda drástica, como foi dito, que não é permitido. Mas a ideia é de fazer uma recondução dela para que ela possa ter uma vida útil, né, mais longa. Porque se ela continuar do jeito que ela está, além dela trazer risco, além de não ter mais o sentimento histórico do município com a figueira, também vai trazer o perigo de cair por cima das residências e das pessoas que circulam ali diariamente. Mas é basicamente o que o senhor citou. Paulinho? Bom, eu creio que é o seguinte, ó, primeiro, saudar a iniciativa de vocês. Segundo, me ficou claro de que a empresa vai fazer com base no diagnóstico e que está muito por dentro do diagnóstico. Eu achei isso muito bacana, muito legal. E também pela apresentação do professor André ali, me parece que ele tem bastante consistência para fazer o trabalho. Tá? O que talvez seja uma sugestão é que se possa, no decorrer do processo, já que vocês têm essa relação de... Né, que possa também fazer uma consulta, uma conversa informal que seja com a Agorã, dentro do processo até para... Já que eles já fizeram o diagnóstico, já tiveram alguma questão, vamos dizer assim, de presença e com alguns resultados, eu tenho certeza de que pela relação que existe nesse meio, que já não são poucos que têm essa característica, talvez eles tenham até interesse mesmo de fazer informalmente que seja, evidentemente para a gente não pagar duas, porque não há necessidade, nós vamos contratá-los, né, para que possa eventualmente se certificar de algum ponto que possa vir a estar descoberto. E por fim, eu vejo muito falar que a árvore tem tempo de vida, né? E na verdade, já existem estudos de que uma árvore, pelo contrário da gente, né, ela tem uma renovação genética enorme, que se ela não for atingida por nada, e se ela não for afetada por doenças, ela tem, olha, milhares de anos pela frente, sempre. Entende? Porque ela se renova geneticamente, coisas que nós, os humanos, não temos condições de fazer. Então, bem tratar a figueira, eu acho que ela vai ficar aí por bastante tempo entre nós. E eu entendi aí a questão da poda de equilíbrio, eu acho que ela é bem adequada e que vai funcionar. Obrigado, Paulinho. Mais alguém para se pronunciar? Tudo bem, André? Sou Ivo Gonçalves, aqui da família. André, assim, ó, 3 questões bem específicas que eu gostaria que nos respondesse. Uma bem específica mesmo, que é o seguinte: qual é o tipo de cicatrizante, qual é o tipo de selante que vocês vão usar? Queria que tu falasse um pouco sobre isso, para a gente entender como é que vai ser esse processo de limpeza e de preservação daqui para frente. Hoje não se usa mais cicatrizantes, né? Se usava muito
muito tempo atrás, talvez 20 ou 30 anos atrás, Porto Alegre a gente usava uma tinta óleo, que passava depois das podas feitas e se passava também Curatron, tem vários produtos que se passavam. E no fim, foi as recomendações gerais a nível internacional. Não tem, assim, uma necessidade disso. A própria árvore tem defesa para isso. Ela tem vasos, né, que recuperam a poda que foi feita, até o momento dela fechar. Alguns cortes, quando bem feitos, se nota que há um fechamento de toda aquela parte de cicatrização. Isso só ocorre em árvores, né? Não ocorre em palmeiras, por exemplo. Então, assim, não se usa mais. A gente fez até durante muito tempo alguns testes lá no nosso trabalho com diversos produtos que tinha na época e ficamos observando se existia alguma diferença entre não fazer e fazer. Não houve diferença nenhuma. Até pelo contrário, muitos desses produtos podem até prejudicar o ecossistema do tronco, né, dos micro-organismos que ali vivem. Né? A outra questão pontual é a seguinte, à luz disso que tu acabou de dizer para a gente, como é que a gente vai conduzir a manutenção dessa limpeza? Ou seja, vocês, além de fazer esse trabalho, vocês vão dar alguma orientação para a manutenção a posteriori, porque a nossa preocupação, óbvia, é daqui para frente, né? A gente não só resolveu para trás, mas se a gente começar a se atentar que é um trabalho que vai seguir para frente, né? Sim, inclusive a gente caminhou uma proposta para fazer um curso com os funcionários da prefeitura, que seria até para pós a efetivação da poda, orientar os funcionários a executar esse tipo de poda. Foi encaminhada essa proposta. E a última questão é a seguinte, à luz também do que tu disseste aqui para a gente, que tu visualizou em função da questão da copada, estar bem verde e tudo mais, e da aparente capacidade que a árvore tem de sobreviver bastante tempo ainda, tem mais ou menos uma ideia de quanto tempo isso tu enxergas essa árvore em sendo conduzido daqui para frente, ela vai ainda se estender por algumas décadas, alguma coisa assim? Eu não tenho essa visão de futuro, né? Mas com certeza ela vai melhorar a estrutura dela. Ela vai melhorar porque a gente vai tirar uma sobrecarga dela, um sobrepeso. Mas eu não consigo visualizar, nenhum médico diz para um paciente, tu tem 3 meses de vida. E aí ele tem baseado em diagnósticos, e hoje a gente não tem esse diagnóstico de senescência de árvores, não existe. Árvores, como falaram, assim, elas podem durar milhares, tem árvores milenares, tem oliveiras milenares. E aí não se explica como é que estão vivos até hoje. Então eu não vislumbro essa ideia de tempo, vai ter tanto tempo ainda para sobreviver. Realmente não tem como. Mais algum questionamento? Boa noite, meu nome é Gabriela, eu moro ali na Costa Doce, né? Está desligado o negócio? Desligado o microfone. Isso. Boa noite, meu nome é Gabriela e eu moro ali na Costa Doce. Ali tem várias figueiras que eu acompanhei o plantio na beira da praia através de galhos, que o pessoal, desde 1990, a gente tem a casa aqui em Anambaré. Então, muita gente podava os galhos e plantava na beira da praia. Tem 3 ali que eu acompanhei, inclusive foi o pessoal da minha família que plantou uma que está bem na frente ali do Ostentação, ali do bar. Então, eu considero que já que vai cortar a figueira com uma medida de 4, 5 metros, algum galho que tenha, eu acho que a gente não pode pensar que o clone vai trazer problema para o futuro, porque senão, muita gente que vem para a praia agora não sentaria na sombra da figueira que a gente plantou, lá dos galhos que a gente plantou, que agora são figueiras.
Então, se tu aproveitar galhos ali e plantar na beira da praia, nunca vai ser inviável o local na beira da praia, porque São Lourenço é famoso porque é uma praia famosa por quê? Porque tem as figueiras na beira da praia. Todo mundo ama as figueiras. Aqui não é a Praia das Figueiras, então seria o caso de aproveitar todos esses galhos aí que saem da figueira e colocar na beira da praia. Porque todos pegam, é só plantar que pega. Inclusive tem aquela figueira que foi transplantada lá, uma enorme lá, que não sei quantos anos tinha e pegou também. Eu acho que a ideia do clone é muito boa. Não dá para se perder. Ainda mais que a prefeitura vai fazer, que é uma coisa que vai ser autorizada e certamente vamos ter mais figueiras na beira da praia. Até porque a enchente levou ali, rapou aquela parte da Costa Doce lá que está horrível sem árvore, né? Questão de 2, 3 anos, 4 anos, já temos uma figueira de cada galho. Tá? Só a minha opinião. Muito bem colocado. Quem mais quer falar alguma coisa? Deixa só eu... vamos lá, vamos por partes. A questão de plantar todos os galhos, se vai pegar ou não, eu deixo para o pessoal aqui da área falar melhor. Mas a questão do cuidado de onde e de não se falar em problema... a gente fazer um clone, a gente plantar, aí é uma intervenção nossa, diferente de quando nós viemos para cá, que a figueira já estava aqui, né? E toda intervenção humana, ela tem que ser planejada. O fato de nunca vai causar problema, a gente não tem essa certeza na ciência, na área ambiental, em qualquer área da ciência. A gente precisa ter estudos da melhor área. A gente não está dizendo que não vai ser feito, por sinal a ideia é excelente. Né? Até por uma questão de simbolismo do município, tá? Mas tem que ser muito bem pensado. Uma área, e eu acredito que a da beira da praia vai ter pontos excelentes para se fazer. Eu acho a ideia muito boa, mas onde é que não vai causar nenhum dano, talvez, a estruturas futuras? Né? A gente não sabe como vão ser as coisas no futuro. Então tem que ser melhor pensado, melhor estudado possível, pensando, né? Em modificações futuras aí da nossa orla, se a gente for pensar, não é de escopo da nossa figueira aqui, mas se a gente for pensar até 3 anos atrás, as chuvas que aconteceram lá em Encantado, para aqueles lados de lá, os projetos de ponte eram feitos com aquela chuva que teve lá, com uma probabilidade 0 de acontecer, com um tempo de retorno infinito, tá? Isso já se mudou. Então a gente precisa analisar muito bem quando a gente vai fazer uma intervenção no meio ambiente. A gente não tem essa certeza, nunca vai ter essa certeza de que nunca vai ocorrer um problema. Mas eu entendi, Marlon, eles estão sugerindo que se pense em fazer isso. Mas o pensar, a gente já está conversando faz tempo, né, sobre isso. A ideia é muito legal. Eu só estou frisando, e eu acho que isso tem que ficar muito frisado, tá? Que tem que ser feito com cuidado. Então, assim, só mais complementando, aí teria que ser feita uma análise antes de cortar a figueira, porque tu não pode cortar o galho e deixar muito tempo sem pensar o que vai fazer. Que o ideal é fazer a poda e dentro de algum tempo já... Mas vamos providenciar isso. Mas é interessante fazer clones das figueiras. Isso aí eu concordo com a senhora. Vamos pensar bem e vamos fazer. E pensar rápido, né? Porque hoje em dia toda decisão tem que ser rápida. Tchulé. Voltando então à Figueira da Paz, concluída essa poda, esse tratamento, tudo, a minha pergunta é à municipalidade. Estou vendo algumas apresentações ali, porque nós, na realidade, já assistimos há muito tempo o abandono total da figueira. Ela simplesmente foi abandonada. Eu, particularmente, no dia 2, durante a festa navegante, fui levar minha esposa na procissão, olhei em cima da figueira, tinha umas pessoas lá de penduradas com corda. Pensei até que eram os bombeiros. Fui verificar, eles estavam fazendo rapel. Fui questioná-los, me disseram, não, mas não tem placa nenhuma proibindo. Então essa é a ideia. A minha pergunta é a seguinte, a municipalidade depois vai fazer exatamente algum projeto de beneficiamento, placas de proibição, alerta, socorro, não, eu sou um ser vivo, me proteja, alguma coisa nesse sentido, e realmente continuar cuidando dela, não simplesmente todo esse aparato
e abandoná-la totalmente, como tem sido feito desde que eu vim morar aqui, que eu conheço. Obrigado. Foi a caixa dessa vez, eu acho. Daí o som geral. Aí no Gogó. Tá tranquilo, acho que dá pra falar. Dá pra falar, mas acho que é o... Dá pra falar? Deixa só um minutinho, assim, ó. Eu acho que eu me sinto no direito de falar porque eu já sou prefeito da cidade e eu tenho carinho e admiração pela cidade e eu acho que o que a gente está fazendo hoje aqui nunca foi feito. Ouvir as pessoas, trazer o problema à tona, porque se lá no passado tivesse feito a coragem de agir, de intervir, nós não estaríamos hoje aqui nessa situação. Então aqui a gente trouxe ideias, que na verdade são ideias ilustrativas, para que após todo o diálogo, todo o debate, vocês que se fazem parte da sociedade interessados, porque estão aqui, né, muitos não puderam estar aqui, vocês possam trazer sugestões, ideias e alternativas para esse espaço que é nosso, do município. E eu falo isso aqui com um sentimento, sim, porque eu tenho 33 anos, vou fazer 33 anos de idade, o município tem 34, nasci e me criei em Arambaré, nunca fui embora daqui, tenho um carinho de admiração por esse espaço, tanto é que eu volto a falar. Nós removemos tudo que tinha sujeira lá de baixo, Zé, com a Secretaria da Infraestrutura, nós contratamos pessoas para poder pintar, revitalizar, arrumar, dentro da condição que nós tínhamos antes de uma poda. O que acontece? Hoje, nós já temos materiais, que eu digo, madeira, para poder fazer um trabalho de intervenção ali. Por que a gente tocou na situação madeira? E aí, os nossos ambientalistas vão falar muito melhor do que nós. Nós queremos preservar aquele espaço como um espaço ecológico, até porque a figueira, para ela sobreviver, ela não pode ser retirada, aquelas folhinhas, os figuinhos que caem nela, porque é ela que dá a sustância ali embaixo naquele solo, naquele terreno. Então nós temos que fazer um trabalho onde possa ter a infiltração no entorno dela ali, não se trabalha com bloqueto. Nós temos que pensar numa pessoa cadeirante que possa ter acesso até o espaço para poder fazer um registro da memória daquele local. Então hoje, depois de todo esse diálogo, essa conversa, essa tratativa, se abriria esse espaço agora para que vocês possam trazer sugestões. Clones na beira da praia, modelos de placas, qual a intervenção que a gente pode fazer? Então nós trouxemos algumas ideias ilustrativas, aonde nós vamos trabalhar com bancos, com materiais de madeira, né, para que a gente possa fazer essa intervenção. Com pergolados, a ideia seria nós criarmos também uma estátua, e aí isso seria com a ajuda da Sofia, que é a Associação Histórica do município, buscar ver qual seria a melhor imagem de uma Índia que representaria a nossa Figueira da Paz. Isso vai ficar a cargo de vocês que são da Sofia, porque nós temos empresas que nós estamos cotando já para que nós possamos ter um monumento dessa figueira tão falada que ninguém nunca conseguiu visualizar ela. Mas aí, no futuro, breve, agora, no próprio presente, nós poderíamos ali na frente, depois dessa intervenção de poda, nós teremos uma imagem dessa Índia que todo mundo imagina, mas que ninguém nunca viu ela. Então agora nós vamos poder enxergar essa Índia, com base no estudo de vocês, na sugestão de vocês. A gente quer também poder fazer um espaço aonde tem um pergolado com o nome da Figueira da Paz, para que tu possa ali poder tirar uma foto, um registro, né? Nós temos vários municípios que vão lá, colocam aquelas fitinhas, fazer um desejo, alguma coisa. Nós temos que criar algo nosso aqui. Então nós temos uma Índia imaginária, onde muitos aqui na infância, no passado, entravam debaixo daquela cova dela e diziam: olha, aqui vive uma Índia que morreu no pé da figueira. Como era essa Índia? Como é que a gente imagina ela? Como a gente enxerga ela? Então hoje, depois de todo esse debate, esse diálogo, Tioneco, e a sua preocupação é muito importante, e eu fico muito feliz da sua presença aqui, porque o senhor é uma pessoa que vive a história do município também, junto com os demais que se fazem aqui presente. A ideia é justamente essa, que após a intervenção da poda, nós possamos fazer essa revitalização. Por que após? Porque, como a gente viu, envolve várias ferramentas, vários manuseios, e a gente fazer essa manutenção e algum galho vir a cair por cima, quebrar, estragar tudo que foi feito, também não vai ter sentido. Então, após essa intervenção, sim, nós vamos fazer um trabalho bem bacana ali no entorno dela. As madeiras já estão até compradas, mas a gente vai visualizar junto com vocês ideias, sugestões, né?
E tem que ter muito cuidado, porque tem um processo também no Ministério Público, né, Marlon, sobre a questão do manejo da figueira, do cuidado da figueira, o que está sendo feito com a figueira. E inclusive essa questão que eu citei para vocês, que a gente não pode, na verdade, vir aqui no pezinho dela, no caule dela, o certo não pode. A gente tem que olhar ela de fora. Por isso tem que ter todo um aparato, um cercado, as placas que nem o senhor Neco colocou ali, dizendo para ter o cuidado de não subir nela porque é proibido. Então, se isso responde a sua pergunta, tio Neco, essa é a ideia, que agora a gente possa abrir um momento, depois que todos vocês tiverem as dúvidas, né, que a Sandriele está aqui fazendo uma ata para nós, que isso vai ir para o livro do Conselho do Meio Ambiente, vai ficar registrado, é um compromisso da administração, um compromisso com a nossa comunidade, e podem ter certeza que é uma entrega muito significativa que nós vamos fazer, entregando para vocês novamente, né, esse carinho, esse zelo por esse espaço que é importante e que eu concordo com o senhor, por muito tempo ficou abandonado. Não cabe a nós aqui julgar quem abandonou, cabe a nós agora viver o presente e mudar o futuro daqui para frente, certo? Muito bom. Complementando a fala do Iago, além das intervenções paisagísticas, né, o que o senhor falou ali de manutenção, é uma coisa muito importante, e a empresa, como o André falou, já nos passou, né, um orçamento para um curso de poda especializada, para talvez a gente conseguir dar para a nossa equipe daqui, né, para conseguir depois fazer a manutenção, né, preventiva, para a gente não chegar num estado de abandono que chegamos atualmente, né. E só reforçando a questão do compromisso que a gente tem de fazer as intervenções corretas e buscar as melhores formas, tá? Eu estou desde abril do ano passado com uma solicitação no Ministério Público, tá? De uma reunião que eu pedi para eles, uma reunião para apresentar, né, a necessidade de intervenção na figueira e também um projeto de plano diretor de arborização urbana, tá? Que eu tinha interesse de trazer aqui para o município, só que são valores além da nossa realidade, né? Então, o plano de arborização ano passado estava cotado em 250 mil. Tá? Eu não pedi atualização ainda para esse ano, mas eu presumo que tenha aumentado. Então eu estou desde abril do ano passado, em função desses procedimentos no Ministério Público, pedindo essa reunião com eles para ir lá, expor a situação, expor a necessidade e ver se eles têm em algum fundo do Ministério verba para nos auxiliar. Até então eu não fui atendido. A Alice mandou ofício meu, mandou como diretor de meio ambiente, mandou ofício meu como presidente do Conselho do Meio Ambiente, e quando mudou o promotor lá em Camaquã, mandamos de novo. Eu fui pessoalmente lá, tá, pedir para ser atendido. Nem o assessor me atendeu, somente o estagiário me atendeu, pegou os documentos, levou lá para dentro e voltou dizendo que quando eles conseguirem ver, eles te atendem. Tá? Então eu estou tentando ser atendido para buscar formas da gente fazer isso da melhor maneira possível, mas isso envolve valores que são muito grandes, tá? Mas são projetos importantíssimos que a gente está buscando fazer. Tá? Garanto para vocês que a gente está buscando fazer, mas é difícil. Bom, eu quero poder colocar também agora, antes de também dar minhas ideias, tá? Tá aberto para ideias. Alguém deu a ideia de fazer clone e tal. É lógico que não é isso aqui. A gente hoje tem o recurso de usar a inteligência artificial e procurar dar um pouco de realismo às imagens, né? Então o que eu fiz? Pedi para a inteligência, olha, vamos podar uma árvore, vai ser tirado alguns galhos e a gente quer fazer algo na volta da base dela. Não quer dizer que seja isso aqui. É uma sugestão e uma ideia de como ela vai ficar com menos galhos. E eu acho assim, ó, hoje turistas vêm aqui para ir na Figueira da Paz e conhecer a Figueira da Paz. E por mais que se faça com todo o cuidado do mundo esse manejo dela, ela não vai ficar bonita no primeiro momento. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que compensar. Nós fizemos uma poda, mudamos um pouco a característica dela, ela vai levar 5 ou 6 anos para de novo estar com folhas verdes em toda a volta, etc. Então a gente tem na base dela alguma coisa que vai remeter ao passado, que vai se lembrar da justa. Vamos saber se é Araxane ou não é, né, tio Neco? Mas que assim, ó, se faça alguma coisa. Eu acho que eu joguei na inteligência artificial que te dá algumas posições que não se pode, não é que vai ser isso aqui,
mas é para se ter uma ideia. E eu quero que vocês prestem atenção nesse logo. Nós vamos trabalhar através do Conselho Municipal de Turismo. Temos uma reunião bem importante amanhã já aqui. Nós vamos entrar com um projeto de Arambaré Cidade Bem Cuidada. Tá os letreiros dizendo: eu amo Arambaré. E nós vamos usar o slogan: quem ama, cuida. Tem muita coisa que a gente precisa trabalhar na consciência das pessoas. Não jogar o lixo na porta do outro, não fazer a poda no momento errado, jogar para a rua, achar que é responsabilidade da prefeitura, fora de época, enfim. Tem muita coisa que a gente precisa fazer como morador. Eu estou falando aqui como morador de Arambaré e que amo Arambaré. Então, se eu amo, eu tenho que cuidar. E eu tenho certeza que vocês têm o mesmo pensamento. Na volta da Figueira da Paz, que é para a gente compensar, que a gente vai fazer uma poda nela, vai cortar o cabelo. Mas no primeiro momento, a gente fazer a sinalização, colocar placas, não deixar, como o Iago falou aqui, não se aproximar da raiz, né? Ter alguma coisa que mesmo que a pessoa vá lá e a figueira não esteja tão bonita, ele vai querer tirar fotos, tá? Flávio? Assim, a minha pergunta é bem direta para o senhor prefeito. Este valor que tem que ser repassado por essa empresa de manutenção é 31 mil, né? De que rubrica é esse valor? Onde é que está esse valor, né? E se, complementando ali, o tio Neto vai destinar a verba para a manutenção daqui para frente. Bom, respondendo à primeira pergunta, a prefeitura ela é uma só. Então, o dinheiro ele é de todos nós. Né? É uma arrecadação que vem do governo, é uma arrecadação que vem do Estado, é uma emenda, é um imposto que a senhora pagou, tem o fundo do conselho, tá? A poda ela vai ser e vai passar pelo fundo do conselho, né? Nós vamos ter que colocar recursos a mais, né, Marlon, do que apenas o recurso do conselho do meio ambiente. E sim, com certeza, só a compra dessa aquisição de madeiras para a gente poder fazer essa intervenção depois de revitalização do espaço, ela sai da rúbrica da Secretaria de Infraestrutura, que é o secretário Zeca, que está aqui embaixo. As madeiras, boa parte delas já foram compradas, né? Foi feito todo um registro de preço, um processo de madeiras que vem para durar de 15 a 20 anos, porque são madeiras tratadas, eucaliptos tratados, né? Foi feito todo um estudo para a compra dessa madeira, para que ela tenha uma longevidade, né? E dure mais. Então, o recurso, sim, ele vai ser investido de recurso próprio, né? Se lá na frente tiver algum padrinho, como se diz, que queira ajudar o município, fazer uma doação, algum deputado, né? Eu não vou citar o nome aqui porque a pessoa não pediu, mas hoje a Figueira da Paz está toda iluminada, porque ela esteve no escuro por mais de 5 anos. Ela está toda iluminada hoje, se vocês forem lá, por uma boa ação, de uma doação de uma pessoa da cidade que me procurou na prefeitura e disse: prefeito, eu gostaria de ajudar, não quero que diga que fui eu, mas eu gosto desse espaço e esse espaço iluminado traz segurança. Então a gente trabalha assim, com parcerias, com arrecadações, mas o investimento ele é nosso, ele é da prefeitura. Só complementando, a Lorena faz parte do Conselho do Meio Ambiente, né, também. Desculpa, sou muito ruim de nome, mas do lado aí também. Eu sou presidente do Conselho do Meio Ambiente, né? Nós falamos na última reunião, em março, sobre a possível necessidade do uso, né, das verbas do fundo para ações do meio ambiente, o qual foi citado, né, como prioridade a Figueira, mas sim, nós vamos trazer para uma nova reunião para debater isso novamente. Tá? A rúbrica, eu não vou lá saber o número, a dotação, tá? Mas existe, foi previsto no PPA, né? E na lei orçamentária anual, um valor X lá para manutenção de arborização urbana dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Tu vai me perguntar um número, eu não sei te dizer hoje, tá? Amanhã vai passar lá que eu descubro para ti. Mas isso existe, tá? Tem todo o andamento feito da forma burocrática, vamos dizer assim, né? Que faz parte do serviço público, tudo feito da forma correta. Professor Ederaldo. Opa, meu aluno. Boa noite a todos, quero cumprimentar pela ação aí de todos os envolvidos e gostaria de 2 perguntas, sugestão.
uma pergunta referente ao solo ali, o terreno da figueira, aí já direto para o professor aí. Eu vi que está ali no relatório, a minha pergunta, a minha dúvida é sobre aquele solo, aquela terra que tem ali. Ela prejudica o desenvolvimento, vamos dizer assim, a respiração da figueira? Acredito que sim. Minha pergunta seria essa. E a sugestão para que depois dessa revitalização aí na Figueira da Paz, e aí, meu aluno, quero saber se o senhor vai estender as outras figueiras da cidade. E também quero sugerir que faça uma parceria público-privada. Procure os comércios, procure a todos aqueles que queiram ajudar e participar, e vai ajudar, e todos vão ajudar a revitalizar as figueiras. Posso começar, professor? Só pela última parte ali já. Não, só para não perder o gancho ali. Com certeza, a gente tem ideia, sim, de trabalhar principalmente com um trabalho não só de revitalização, mas preventivo. Porque eu vou pegar um exemplo, assim, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, e aqui, acho que a gente está numa administração pública, a gente tem que ser muito bem claro, branco e franco para a comunidade, né? Se a gente está aqui dentro, a gente tem que poder continuar na rua, cumprimentando, olhando no olho e falando sempre a verdade para as pessoas. Todos os municípios, eles têm prioridades, e a gente é que nem na nossa casa. Às vezes, a gente tem que cuidar a conta de luz para ela não vir mais cara, para a gente poder pagar ela, né? Para a gente poder comer melhor, às vezes eu vou ter que economizar de outro lado. Hoje o nosso foco seria a Figueira da Paz, pela questão do risco, pela questão da história e pela questão do ponto turístico. Porque todo mundo hoje pergunta, fala, mas com todo respeito, hoje Arambaré, infelizmente, se perdeu muito com a enchente, praticamente todos os pontos turísticos que nós tínhamos no município de Arambaré. Então nós tivemos que fazer uma intervenção lá no dia 1º, que muitos de vocês participaram, do mutirão. A nossa ideia tem depois ali, hoje eu e o Marlon estavam conversando sobre isso até, a questão da Semana do Meio Ambiente, para que nós possamos promover ações, professor Ederaldo, aonde, muito que isso que o senhor falou agora, tem várias residências que tem figueiras na frente, só que a gente tem que fazer um estudo do que pode ser feito. Pode ainda se fazer aquela contenção de pedra na volta? Ah, não pode. Pode se iluminar a figueira como era antigamente, tão bonito? Uns já dizem que não pode, estudos ambientais, porque a figueira tem que descansar também. Então, tem que se fazer uma intervenção de estudos para a gente poder saber o que nós podemos e não podemos fazer. Mas a intenção, sim, é que nós possamos fazer uma catalogação, que nós possamos fazer um trabalho em conjunto, inclusive envolvendo a Sofia, né? Eu não quero aqui cometer uma falha, um erro, mas tem um senhor ali do bairro Caramuru, Subislândia, o seu Osmar, eu acho, que na época tinha feito todo um trabalho de catalogação de várias figueiras. Geraldo, desculpa, o senhor Magela, não queria falar errado, acabei falando errado. O seu Geraldo Magela, então ele entregou esse projeto uma vez para nós, né? Muito bacana. Então eu acho que sim, essa parceria público-privada ela se faz necessária, né, para que nós possamos seguir cuidando da nossa cidade, porque é aquilo que a gente fala, né? Se cada um de nós cuidar a frentezinha da nossa casa, vai sobrar mão de obra da Secretaria de Infraestrutura para atender aquelas demandas prioritárias, como estradas, sarjetas, bocas de lobos, enfim, várias demandas. Mas sim, professor, nós queremos fazer um trabalho em conjunto, né, com a comunidade, e vamos sim trabalhar para estender isso para as outras figueiras. Só complementando também, o Iago falou a questão da gente ter que agir com as prioridades, né? E sim, a Figueira da Paz é a prioridade maior hoje nesse quesito de arborização urbana. Mas o que o Ederaldo falou é de uma importância muito grande e eu vejo como uma prioridade também, uma prioridade minha ali na Secretaria do Meio Ambiente. Se eu puder deixar de legado isso pela minha passagem da Secretaria do Meio Ambiente, seria esse plano de arborização. E se quiserem, convido vocês a ir lá, eu apresento o projeto para vocês. Só chama antes ali para ver, né? Por exemplo, amanhã a gente já tem reunião aqui às 10, né? Então, chama antes para a gente ver a questão de agenda. Mas é justamente ter mapeado quais são as árvores existentes, quais são os riscos que elas apresentam, né? Riscos em relação à defesa civil, risco de queda, a fitossanidade dessas árvores, né? E locais para novos plantios, locais onde não pode, tipos de espécie que pode e aonde. Então isso é uma prioridade minha também, eu acho um
um tópico de, né, primazia que a gente precisa trabalhar. Então, e a gente está buscando, né, trabalhar com isso. Eu falo bastante tempo já sobre isso com o Iago, né? E até porque o Estatuto das Cidades, né, vai começar a cobrar, né, a obrigatoriedade desse plano diretor de arborização urbana. E a tendência é, principalmente com me corrijam, talvez, né, com esses extremos climáticos que a gente está tendo, né, as árvores representam também, né, árvores com uma manutenção que não está adequada, riscos para a própria defesa civil. E esse plano de arborização vem junto com a defesa civil, conversei já com o Márcio, para a gente poder talvez mitigar alguns desses riscos, né. Vou passar para o André aqui falar a questão do solo, né, que tinha perguntado. Bom, árvores velhas, antigas, são como a gente, né? O consumo energético é menor, à medida que a gente vai ficando velho. Então, nem tudo que tu dá de boia vai ser absorvido. Assim são as árvores. Não adianta fazer um monte de matéria orgânica e jogar em cima do solo, que ela não vai absorver. Vai absorver o mínimo, e o que ela tem é o suficiente. Mas pode melhorar a aeração do solo. A aeração do solo com plantio de grama, mesmo com esse projeto, sim, tu pode plantar vegetação de nível de rasteiras que possam melhorar a aeração do solo. Mas essa absorção ela é limitada. Então, aquele material que tem ali hoje vai ser trabalhado, é isso que quer dizer? Sim, sim. Bom, a gente, devido ao adiantado da hora, acho que vamos para as considerações finais já, né? Só para complementar, Ederaldo, o que você falou sobre parcerias, né? Público-privada, né? Aqui temos um exemplo no bairro Civislândia, os próprios moradores se juntam, compraram as luminárias e compraram a tinta para a gente pintar a calçada no final do ano. Eu junto com algumas pessoas lá pintamos o barquinho, pintamos o lado da saída. Então é que se cada um, que nem o Iago estava falando, cuidar da frente da sua casa, fizer um pouquinho, a gente junto com a administração pública vai ter um grande resultado. Então rapidinho aí, as considerações finais, quem gostaria de falar? Consideração final. A justa é uma lenda que nós temos no município. Todos os municípios gostariam de ter uma lenda e nós matamos quando rebatizamos como Figueira da Paz. Pergunta para o futuro: não seria o caso de voltarmos a chamá-la Figueira da Justa, que é a história de Arambaré? Deu. Podemos colocar, inclusive, em votação, em pauta aí para você de turismo. Seu Marino, só para finalizar? Esse orçamento inclui um seguro de vida para vocês? Não, porque isso é grande, né? Agora eu gostaria de lembrar exatamente essa questão da poda, né? A poda das árvores aqui. Não sei se vocês viram, há 2, 3 semanas atrás, Arambaré está numa lista complicada, né? Saiu pelo CEMADEM, que é o Centro Nacional, que faz a previsão do tempo, faz o levantamento todo de todos esses acontecimentos, esses fenômenos extremos. E nossa Arambaré ficou em 4º lugar dos municípios do Brasil que mais esquentaram, bem até um pouco acima de 5 graus na média. Então, nossos concorrentes ali é Macaé, no Rio de Janeiro, depois, o 10º lugar é o Rio das Ostras, também no Rio de Janeiro, e a gente sabe por que lá, né? Agora, as outras 7 são do Vale do Taquari, ali Westfália, Colinas e companhia, Estrela, e nossa Arambaré está em 4º lugar, tá? E a gente sabe muito bem por quê, né? A única razão plausível das 3 razões para a temperatura de um local aumentar é diminuir a quantidade de vegetação. Isso nós somos campeões.
infelizmente. E eu realmente, eu gostaria que nós tivéssemos uma aula, inclusive, do nosso amigo aí, eu não sei, não guardei o seu nome aí na hora, mas depois nós vamos conversar sobre como nós temos que manter as nossas árvores na orla. Porque se continuarmos assim, realmente daqui a pouco nós não vamos ter mais sombra, né, na nossa Costa Doce. Já lá no Caramuru praticamente não tem árvore nas... Para finalizar, seu Mariano, então vamos precisar avançar nisso aí, que realmente nós temos que proteger as árvores para nós termos um clima melhor. Obrigado, seu Mariano. Paulinho? Plantar mais árvores. Por favor. Plantar mais. E plantar. Não adianta. Sério? Muito boa audiência, então já vou os encaminhamentos aí para as considerações finais. Poxa, Arambaré, cara, a gente conhece, tem essa lagoa maravilhosa, mas vários lugares aqui tem uma lagoa. Né? Tem cidades, tem mar, entende? Para o verão. Tem lugares maravilhosos, Santa Catarina, no Brasil inteiro. Ter água não é o suficiente para o turismo, para a gente. Restaurantes, começa a ter restaurantes bons aqui, a gente tem observado, restaurantes melhorando, mas também tem restaurante em tudo que é lugar. É uma infraestrutura que funciona, também isso aí é comum numa cidade turística. É bom ter. Tem até pizzaria boa aqui do nosso amigo aqui. Tá? Mas agora é o seguinte, ó, pessoal, esse patrimônio de ser a capital das figueiras, e ter figueiras como nós temos, catalogadas mais de 140 que o Magela fez, e provavelmente terão mais fins catalogados, isso aí é um diferencial que ninguém tem. Isso é um ativo turístico enorme. Então, eu acho que a gente deveria começar por essa aí, mas a gente deveria ter um foco. A gente tem um foco no turismo, e é um turismo hoje procurado no mundo inteiro, que é o turismo esse, que tem a ver com a questão ambiental, mas tem a ver com a questão da beleza mesmo de uma árvore, da importância que ela tem. Então, esse diferencial é nosso, poucos têm isso aí. Isso eu queria fazer essa consideração, Iago, porque eu sei que tu é sensível a esse tema, como tu disse, tu nasceste aqui, cresceu junto com essa figueira. Eu sempre digo, tu é que nem a gente, a figueirada aqui em Arambaré. Eu digo, nós somos afigueirados aqui, né? Então, acho que isso é uma coisa bem importante. E tu veja só, prefeito, que coisa, né? Tia, como a vida dá volta, né? Tia, quando nós, da Biguá, saímos a procurar, preocupados com a figueira, antes dela cair, para que ela tivesse um manejo adequado, a gente fez uma reunião com a prefeitura atual, a passada, né? E a gente fez um levantamento de técnicos que a gente entendia que o técnico poderia estar nos ajudando. E um dos nomes era o André Poete, que foi indicado, inclusive, lá por nós, naquele momento, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, né? Talvez não se recorde, André, mas a gente, junto contigo e outros dois, são poucos que tem, a gente fez uma indicação. E eu fico muito feliz de saber que havia Deus que coube a prefeitura a dar essa volta, e a gente está com uma pessoa que a gente sabe que a gente pode confiar. Então, parabéns aí. Uma última sugestão, por gentileza, só para encerrarmos aí, mas aproveitando, já que se estendeu o assunto, algumas coisinhas, podíamos aproveitar e remover de uma vez aquelas pinos heliotas que não tem nada a ver, que só prejudicam o nosso bioma da beira da praia, e replantar figueiras e outras árvores nativas. Porque esse é a nossa identidade, não é um pinus heliote que não tem sentido nenhum ali, que afasta todo o bioma e que fica ali atrapalhando a nossa vida sem contar a natureza. Né? É isso, só uma última sugestão, já que entramos nessa... Tchê, que bom te ouvir falar isso aí. Que bom te ouvir falar isso aí. Assim, só para... É uma demanda de uma pessoa que não pôde estar presente aqui hoje, eu não enxergo ela. A nossa licenciadora, ela é engenheira florestal de formação e ela bate com essa mesma causa, tá? É uma coisa que ela vem falando já há algum tempo da incoerência daqueles pinos ali. Tá? Então, que bom te ouvir falar isso, é uma coisa que a gente já tem conversado também, né? De repensar aquela arborização da orla, né, para ser mais característica aqui do nosso município. A Tina não está aí hoje, né, mas é algo que ela já tem falado bastante, né, ela é nossa licenciadora e ela é engenheira florestal, então é algo que já tem sido recorrente na nossa secretaria.
Vamos ouvir o Poder Legislativo também, vereador Lombardi, sua opinião. Bom, boa noite a todos. Eu quero começar cumprimentando o prefeito e nós representando a Câmara Municipal, eu e a vereadora Elisa também, nosso diretor que está aqui. A gente agradece muito, prefeito, essa preocupação com a Figueira. Cumprimento nosso amigo Marlon ali da secretária, né, de Meio Ambiente. Todos que estão aqui, o Zeca, secretário nosso, também o pessoal que estão aí, que trabalha junto com a gente. Quero voltar lá ao passado, lá atrás, quando aquele cara, o operador de máquina, que muitas vezes ia ali naquela figueira, com uma reta escavadeira, levantar os galhos para cima, aqueles galhos que eram compridos, levantar para cima e vinha e colocava os pau. Eu estava sempre junto ali, eu trabalho há 30 anos na prefeitura, e eles colocavam aquelas escolas, muitas vezes o senhor Renato Zenker estava com a gente, me lembro dele. Muitas vezes botava as escolas, mas nunca lembro deles falar do que vocês querem fazer, que é cortar ela para equilibrar ela, né? Para não. Imagina se naquela época, naquele tempo, tivesse feito isso, hoje a figueira, né, estaria linda, estaria bem grande, bem bonita, porque eles iam fazer esse processo, né, que vocês vão fazer hoje. Se tivesse feito naquela, isso há 10, 15 anos atrás, hoje ela não tinha caído aquele galho que caiu grande, ela estaria linda já, a Figueira da Paz que a gente todos nós conhecemos, né? Com certeza ela estaria assim. Agradeço muito, Iago, por fazer, e tenho certeza, seu biólogo, o André, a gente confia no trabalho de vocês, a Figueira tem vida assim com a gente, né? Eu quero ficar velho e quando eu estiver bem velho, quero que os médicos tentem me curar até a hora que Deus quiser me levar, mas a Figueira eu quero que vocês, né, vão lá, façam um bom trabalho, equilibrem ela, arrume o que tiver que fazer ali para ela ficar cada vez mais bonita. A gente agradece de coração, tá certo? Eu muito obrigado. Vereadora Elisa. Boa noite a todos, senhor prefeito, colega vereador Lombardi, doutor Vladimir, senhor Ademir, enfim, senhor Adejanir, pessoal aqui. Eu acho que é extremamente importante essa reunião, estarmos aqui hoje debatendo esse assunto, né? E é extremamente importante que esse projeto seja colocado em prática, que essa poda seja executada. A Figueira da Paz é um patrimônio cultural, patrimônio natural da nossa cidade. Cada um de nós, eu acredito, que tem uma história que junta-se à Figueira da Paz. Então é extremamente importante isso. É um local que recebe muitos turistas aqui em Anabaré e eu tenho certeza que nós vamos estar aqui em outro momento comemorando a execução e o sucesso desse projeto. Uma boa noite a todos. Passamos então ao prefeito, né, agradecendo mais uma vez a presença de vocês por terem me aturado aqui, deixar para o Iago fazer o encerramento e muito feliz porque eu acho que todos concordaram que tem que ser feita essa intervenção na Figueira da Paz. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer mais uma vez a todas as autoridades que fazem aqui presente, a Câmara Legislativa, nosso Procurador-Geral do município, os nossos biólogos, Marlon, secretário da Infraestrutura Zeca, e especialmente a toda a nossa comunidade, os funcionários que se fazem aqui presente da Prefeitura Municipal de Arambaré, porque isso demonstra a nossa preocupação, mas também demonstra o cuidado e o carinho de vocês com esse patrimônio público, que possamos chamar assim, né, porque tem sim uma imagem, um espaço afetivo nosso, de todos nós, mas também nós temos que cuidar e zelar daquele espaço ali. E como eu falei ali anteriormente, né, eu acho que momentos como esses são importantes, porque nós, como agentes políticos, nós não temos que nos preocupar em buscar o diálogo, o debate, apenas numa época de campanha, de pedir votos, não. Nós estamos aqui para debater, para dialogar com vocês e tentar trazer da forma mais transparente possível todo o desenvolvimento que nós queremos para o município de Arambaré. Esta é uma imagem da nossa gestão, da nossa administração, que é junto com a comunidade. Talvez nem sempre faremos tudo de forma perfeita, nem sempre nós conseguiremos fazer tudo aquilo que queremos, e assim como na nossa casa, mas nós estamos aqui para debater, para dialogar, buscar pautas importantes como essas, sempre junto com a nossa comunidade. Então aqui, os méritos, os agradecimentos vão especialmente a vocês, que estão aqui numa noite de segunda-feira,
né? Hoje está um pouquinho mais quente agora, não sei nem por que mudou a temperatura, seu marido tem a explicação ali, mas estamos aqui juntos, né? Buscando esse diálogo para que nós possamos solucionar problemas, né? Dificuldades antigas, mas que nós temos que viver isso agora no nosso presente, preservando também o futuro da nossa cidade. Muito obrigado a vocês e eu tenho certeza que todas as sugestões, todas as ideias, elas serão pensadas, debatidas, assim como nós também, né, Marlon, estaremos apresentando sugestões do que nós queremos ali para aquele espaço. A Sandriele, ela estava aqui atrás, aqui dessa cabine, ela estava redigindo toda a ata para nós, para que isso ficasse, né, consolidado, tudo que nós tratamos, tudo que nós conversamos, porque aqui nós temos que ter palavra e honrar o nosso compromisso. E tudo que foi tratado aqui na noite de hoje, com as pessoas interessadas, com quem estava nos assistindo também através da Rádio Aramba, ao qual eu agradeço a participação, a presença, sempre presente em tudo que é feito pelo município de Arambaré. Eu tenho certeza que através do diálogo nós vamos juntos construir um futuro melhor para o nosso município. Muito obrigado e a todos uma abençoada noite, uma ótima semana. Prefeito, vale a lista de chamada que nós temos da ata de presença, tá? Só para reforçar, a proposta do tio Neco vai ser anotada? Sim, já está em ata. Está em ata. A Sandré está lá no cantinho, lá imprimir para nós já. É da Aramba?